vocês estão? Eu já estava com saudades de fazer a live junto com vocês. Vou dar alguns minutos para você poder se organizar, para você conseguir aí compartilhar com um amigo, um familiar. Você possa também compartilhar no seu status, compartilhar aí, né, compartilhar no seu status, compartilhar nos grupos, com os seus amigos, com os seus familiares. Você possa compartilhar aí. Você possa compartilhar a nossa live, né? Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. A Escola Bíblica, ela é uma escola bíblica totalmente gratuita, né? Nós estudamos juntos aí a palavra do Senhor. Hoje eu sei que é domingo, é bem corrido, né? Pra gente também é corrida, acabei de chegar do culto, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? A hora que a gente consegue tá aqui junto com vocês para poder aprender da palavra do Senhor, quando a gente consegue estar aqui estudando junto com você a palavra, né? Estudando o livro de Romanos, né? Eu coloquei aí embaixo, vai aparecer para você que nós estamos estudando juntos o livro de Romanos, tá? Romanos, capítulo 9, hoje nós vamos estudar. Alguns dias a gente esteve aí ausente por motivo de saúde, né? Fica aqui um alerta para você, para sua família, né? Tomar cuidado, essa mudança de clima, né? A gente tem uma gripe, uma virose aí muito forte, né? Em toda a região aqui, principalmente no centro-oeste, pelo menos a gente está passando por essa gripe e não é brincadeira, né? Nós tivemos casos de pessoas que tiveram complicações devido à gripe, então você que tem a oportunidade, se vacine os seus filhos, a sua família contra essa gripe. Tome os cuidados, né, aí necessários para que a gente passe por isso, né, com menos impacto possível. A pastora Nayara daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Tanto eu quanto ela, nossa família toda, a gente ficou essa semana ausente por esse motivo de saúde, né? Mas graças a Deus nós estamos nos recuperando dessa gripe. E eu espero que você também aí na sua casa esteja se recuperando, esteja bem, né? Se Deus permitir, nem pegue essa gripe, para que você possa ser guardado aí, né? Mas se porventura você passar por essa situação de você ficar doente, né, com a gripe, que você possa se melhorar, né? Você possa ter a sua saúde reestabelecida. Hoje eu vou ler junto com vocês, acompanhar nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia do King James, né? Ela é a Bíblia Slim, olha a finura. Bíblia Slim, ela é muito bonita, eu sou apaixonada nessa Bíblia, mas a versão dela é mais bonita ainda. Então, que você possa pegar seu caderno, sua caneta, fazer as suas anotações e que você também possa separar a sua Bíblia da sua preferência de linguagem, tá bom? Amém, Pai Senhor, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Ficamos aí um tempo um pouco ausentes, né, por causa dessa gripe que pegou todo mundo, a gente está se recuperando ainda, mas vai dar certo. Vamos dar um tempinho aí para você poder compartilhar com seus amigos, com o pessoal da igreja, o pessoal do trabalho, essa live. Nós estamos voltando aí, vamos retornar ao estudo bíblico, né, às 22 horas, todas as vezes que for possível. Nós vamos ler os Romanos 9. Para você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, tá? Nós somos uma escola bíblica, a qual nós sempre estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Estudar a Bíblia, né, estudar essa palavra que é maravilhosa. E aí eu quero te convidar a conhecer o nosso canal lá no YouTube, né? Lá no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok. Lá nós temos os livros que nós já lemos aqui, né? Nós já lemos Jó, Provérbios, Eclesiastes, nós já temos o Romanos do 1 ao 8. Você que não acompanhou a nossa live, ou comece, às vezes não dá para terminar, assim que terminar a live, nós baixamos ela e colocamos lá no YouTube. E também tem estudos, tem seminários, tem pregações. Você que deseja, né, ter um estudo bíblico baseado biblicamente e quiser a nossa ajuda, o nosso auxílio, nós construímos estudos bíblicos para a sua igreja, para o seu grupo de estudo, né, para o grupo da sua igreja, sobre o tema que você preferir, o tema que a igreja necessitar, para te ajudar. Nosso intuito é te incentivar a estudar a Bíblia.
Normalmente existem igrejas, né, que tem culto de doutrina, ensino bíblico, escola bíblica dominical, mas nós incentivamos você a não ficar somente dependente dos dias de estudo da sua igreja, que você tenha a prática de estudar a Bíblia individualmente, ou você formar um grupo aí, o seu grupo de amigos, na sua escola, na hora lá do seu intervalo, na sua faculdade, no seu trabalho, você reunir as pessoas para estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmã, é uma fonte inesgotável, né, que você pode compartilhar, aprender e compartilhar o aprendizado. Então, esse é o nosso intuito. Então, nós não somos uma igreja, nós não temos pré-requisito, né? Nós vamos oferecer alguns cursos, e os nossos cursos não têm pré-requisito. Você precisa estar tantos anos na igreja, ter um cargo eclesiástico, não. Mesmo que você não saiba ler, que você tenha dificuldade com escrita, com leitura, com interpretação, nós temos ferramentas para que você também possa aprender. Então, o estudo bíblico não é só para quem é alfabetizado, tá? Você que não foi alfabetizado ou tem alguma dificuldade da leitura, né, nós também oferecemos estudo e você pode participar dos cursos bíblicos e tudo. Então, nós não temos pré-requisito nenhum. Nayara, eu nem crente sou. Posso participar? Por favor, seja muito bem-vindo também. Né, nós temos pessoas que são católicas que nos acompanham, nós temos judeus que nos acompanham, nós temos ateu que nos acompanham, pessoas que são espíritas que nos acompanham. Então, são todos bem-vindos a estudar a Bíblia conosco. Nosso intuito é apregoar, ministrar e ensinar a palavra do Senhor. Então, nós não trazemos nenhum ensino doutrinário de instituição, né? Nós somos uma escola bíblica, nós somos um grupo de obreiros, tá? Você sempre vê eu e a Bárbara aqui, mas nós somos um grupo de obreiros, todos nós congregamos, tá? Nós temos a nossa igreja a qual nós congregamos, mas nós não trazemos o ensino da nossa congregação, nós trazemos o ensino do que a Bíblia diz. Então, nós não vamos defender a igreja A nem a igreja B, por isso que nós não somos uma igreja, tá? Nós somos um grupo independente de obreiros que nos reunimos também para ministrar estudos bíblicos e trazer com que isso seja algo frutífero para a sua vida ministerial, para a sua vida social, para a sua vida espiritual. Cremos no Espírito Santo, cremos nos dons atuais, cremos na atuação do Espírito Santo nos últimos dias, e é isso que nós defendemos e ministramos no estudo. E desde já nós parabenizamos, né? Hoje é o dia aí do pastor, nós parabenizamos todos os pastores, todas as pastoras que nos acompanham, não só aqueles que têm, né, uma carteirinha, mas aqueles que porventura foram ungidos pelo Senhor, talvez nunca alcance, né, aí ter uma carteirinha ou ter um curso de teologia, mas são pessoas que foram ungidos pelo Senhor, foram escolhidos pelo Espírito Santo. Então, independente da forma com que você exerce hoje essa função, né, alguns têm o nome de presbíteros, mas exercem a função de pastor. Fica aqui o nosso parabéns, né, pelo dia do pastor, mas mais do que isso, né, que o Espírito Santo possa te dar forças, possa te revestir, possa te renovar, para que você possa continuar a sua caminhada até o último dia servindo ao Senhor, porque é um chamado no qual nós temos, muito importante, né, nós somos cobrados a mais por exercer a função, né, do pastorado, ou seja você pastor, pastora, seja qual for a forma com que você exerce o seu pastorado, mas que o Espírito Santo possa te renovar, tá bom? Vamos hoje ler o capítulo 9. O capítulo 9 ele tem 33 versículos, tá? Antes de nós lermos aí, eu vou te convidar você a curvar sua cabeça por um instante, fazer uma oração breve, para que o Senhor possa abrir os teus olhos, para que você consiga entender aquilo que você está lendo, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e teu cuidado conosco. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso entendimento, Pai, para ouvir a Tua palavra e entender. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para estar neste lugar, nos usando como instrumento nas Tuas mãos. Diminua a Nayara, diminua eu, cresça a Tua presença em nós, mas que ela seja, meu Deus, meu Pai, real. Aonde esse vídeo está chegando, Pai, aonde ele chegar, para cada alma, para cada pessoa, Pai, a Tua presença também chegue. A Tua presença, Pai, aonde ela chega, a Tua palavra fala, que tudo no universo, no mundo, reconhece, Pai, a Tua presença. Então, que não possa haver empecilhos, que não possa haver obstáculos, Pai, para esta pessoa ser transformada pela Tua palavra. Enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa curar, libertar, transformar, renovar, Pai, as nossas forças e ser alimento para a nossa alma. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém? A Bárbara está lendo, você está lendo na King James, né?
Hoje eu vou estar lendo, né? Não está dando muito para ver, né? É a Bíblia do Ministro, como é o dia do pastor, né? Então eu quero indicar essa Bíblia aqui. Hoje eles não têm mais ela com esse nome, né? Bíblia do Ministro. Hoje é a Bíblia do Obreiro, né? Chamada Bíblia do Obreiro. Essa aqui é a Bíblia do Ministro, ela é um pouquinho antiga. Ela está na versão NVI, né? Nova versão internacional. E essa Bíblia, para você que é obreiro, né? Você que está aí sendo separado, obreiro, pretende, né? Estar sendo obreiro, sendo chamado pelo Senhor, essa Bíblia é muito boa de você adquirir, porque ela tem ali no meio dela, ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, ela tem uns estudos e ordenanças para te ajudar a você como fazer um batismo, como você ministrar uma ceia, como você ministrar um casamento. Eu vou até mostrar aqui um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma cerimônia, ó, de casamento. Então, ela tem 3 modelos. A obreiro, que ela é mais atual, né? Você tinha até uma, né? A do cachorro, como é a Bíblia da Barra. Né? E aí, a Bíblia do obreiro mais atual ainda, né? E ela tem como você ministrar um culto de doutrina, um culto de ação de graça. Você é convidado para fazer um culto, por exemplo, assim, de um casamento de 50 anos, um aniversário de 15 anos, um culto fúnebre, né? Como apresentar, fazer uma apresentação de uma criança, uma dedicação de uma criança. Então, ele tem todo como você fazer toda essa liturgia. Então, é muito bom você adquirir essa Bíblia, né, para você, quando for ser chamada ali de surpresa. Existem algumas igrejas que têm o estudo, o curso de obreiros, né, que aí prepara, mas aí é sempre bom você ter essa Bíblia, né, ela é chamada Bíblia, a minha é a Bíblia do Ministro, mas hoje ela é chamada a Bíblia do Obreiro, a Bíblia do Obreiro aprovada. É muito boa de você adquirir ela. Essa parte aí, ela é muito importante, irmãos, porque talvez às vezes você não sabe as diferenças da Bíblia, por que elas existem, né? Você olha a capa, uma é a capa branca, outra é a capa preta, uma é a capa do leão, outra é a capa... Então não é só a capa, tá? Cada Bíblia, ela vem específica, preparada para um tipo de função no qual a pessoa se enquadra ou quer exercer. Por exemplo, as Bíblias com a linguagem mais antiga, elas são para aquelas pessoas que já são cristãs há mais tempo, já leu a Bíblia ali todinha alguma vez, então ele quer se aprofundar, ele vai ministrar algum estudo, ele vai começar a pregar. Então você tem umas Bíblias mais com a linguagem mais original. Por quê? Porque essa pessoa, ela consegue ter o discernimento de procurar qual é a origem daquela palavra, daquele estudo, para ele se aprofundar, porque ele vai ministrar um estudo. Existem Bíblias, que é a Bíblia da mulher, que vai vir em estudos específicos para mulheres, mães, né, estudos específicos, tanto textos, aqueles textos que estão ali embaixo, estão em volta, eles são homens e mulheres de Deus que estudaram textos e às vezes deixam, por exemplo, a Bíblia da pregadora, deixa sermões já prontos, né, pré-prontos, para você orar e utilizar aquele sermão ali pronto como base. Então a gente tem a Bíblia do pregador, a Bíblia da pregadora, que já vem aqueles sermões ali pré-prontos para você só orar e ministrar aquele sermão. Na Bíblia do Obreiro, que aí fica a nossa indicação para hoje, como a Nayara falou, ele tem os textos base para cada culto, para cada função, e ele vem uma explicação maravilhosa, assim. Foram vários homens de Deus que estudaram aquilo ali, colocaram ali para você. Ele é praticamente, irmão, um curso, tá? Se você não tem, às vezes, a condição financeira de fazer um curso para ser separado para pastor, para ser separado para algum cargo eclesiástico, alguma coisa, aqui a Bíblia do Obreiro aprovado, ele vem bem mastigadozinho. Você que vai fazer o curso, é bom você ter aquilo ali para você estudar mais a profundo. Lá vem explicando, por exemplo, o porquê da liturgia, você vai entender a importância, o respeito. Às vezes você está numa igreja visitando, né, a forma com que você vai respeitar aquela liturgia daquele lugar. Então ele vem um estudo mais aprofundado para quem vai ocupar algum tipo de cargo ou função dentro da igreja. Então, que você também possa começar a estudar essas diferenças. Se você tem, por exemplo, um jovem em casa, irmão, não dá uma King James para ele. Você separa ali uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia na linguagem de hoje. Por quê? Vai ser importante para ele ler e entender o que ele está lendo na linguagem de hoje, para que ele possa ser alimentado pela palavra. Não adianta a gente dificultar para as pessoas de você dar uma linguagem muito difícil, aquela criança não entender, aquele jovem não entender.
E aí ele fica ali achando que Bíblia é coisa de velho, Bíblia é coisa antiga, e ele não quer saber de estudar. Uma das maiores armas contra o inimigo, irmãos, é o estudo, é você saber o que Deus ensinou, e se ele ensinou, se ele deixou pra gente estudar, é porque é importante. Então que você comece a aprender essa diferença, até para você abençoar a vida de uma pessoa, dê uma Bíblia de presente, peça a Deus, né, o Espírito Santo, que você pode achar aí no Mercado Livre, você pode achar em vários locais hoje, de fácil acesso, porque antigamente era muito difícil. Você pode achar muito barato para você dar de presente para alguém e abençoar a vida de alguém, tá bom? Vamos ler juntos então o capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Versículo 2: Eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção, e a glória, e os pactos, e a entrega da lei e o serviço de Deus, dos quais são os pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E aí eu vou parar aqui para a gente explicar para você, do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos entrar agora, né? Nós saímos aí desde Romanos 2 até Romanos 8. Paulo está falando sobre a graça, a graça de Deus, né, um favor imerecido. E agora, nesses próximos capítulos, né, 9, 10 e 11, Paulo vai explicar acerca da eleição, ou seja, da soberania de Deus, como Deus escolhe quem vai salvar e como, né, e que isso é um ato soberano dele. Esse capítulo 9, ele é o polêmico, né? Vamos colocar o 7 e o 9, eles são polêmicos na área da teologia, porque aqui vem a questão do entendimento de que Deus salva uns, não salva todo mundo, Deus veio para salvar. Então, nós não vamos entrar nesse quesito desse debate, até porque o nosso tempo é mínimo, nós falarmos de algo muito profundo assim. O que nós vamos explicar a respeito da soberania de Deus e deste entendimento. Então, assim, talvez você que cresceu na igreja, teve aí uma vida cristã e tudo, talvez você esteja com um entendimento que os judeus tinham naquela época. Por que Paulo está falando isso? Olha, eu estou com pesar no coração, meu desejo. Ele até fala assim, uma comparação do que Moisés falou, ali no livro de Êxodo, que Moisés falou assim: olha, Senhor, se eu pudesse, eu trocava a minha salvação pelo deles. Então, Paulo está dizendo isso. Se eu pudesse, eu trocava a minha salvação pela salvação de todos os israelitas. Porque Paulo, né, você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, Paulo está falando para a igreja de Roma, uma igreja que tem gentios e israelitas, né, judeus. E aí, para os judeus que são israelitas, né, porque existem uns judeus que eram convertidos ao judaísmo, mas eles eram judeus de outras nações. Mas ele está falando exclusivamente para os judeus israelitas, né, como eles falavam, o judeu puro, né, o judeu original e tudo. Então, Paulo está falando para eles, por quê? Porque o judeu israelita, ele entendia que a salvação vinha pelo cumprimento da lei. Então, todas as vezes que eles obedeciam o mandamento, obedeciam a lei, faziam as ofertas, os sacrifícios e viviam uma vida como a lei mandava, eles estavam um passo a mais da salvação. Aí Paulo vem e fala assim: olha, com muito pesar no coração, que eu venho dizer para você que nem todo mundo que é descendente de Abraão, que é descendente de Israel, é o Israel verdadeiro. Ou seja, ele está falando que nem todo mundo que vai cumprir o mandamento e tudo, vai viver uma vida ao ponto de ser salvo. Porque o que acontecia? O judeu, ele achava assim, que ele tinha o direito à salvação mais do que um grego que não guardava o mandamento, mais do que algum gentio. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, pessoas de outras nacionalidades, que aceitavam o cristianismo. Então eles achavam assim que eles estavam um pé a mais, porque primeiro a promessa do Messias foi para eles. Assim, primeiro o Messias foi prometido para nós, não foi prometido para vocês. Segundo, nós somos mais limpos, né? Nós somos mais santos, nós temos a cultura tal, nós temos o comportamento assim. Então, quando eles se misturam ali com os gregos e com os gentios, eles se achavam no direito de serem salvos pelo histórico deles, ou seja, nós viemos de Abraão, nós somos o verdadeiro Israel, então nós somos o verdadeiro povo de Deus. E aí Paulo vai falar que, olha, nem todo mundo que é Israel é Israel de verdade,
né? Ou seja, assim, o gentio que não cumpriu o mandamento, que não veio dessa justiça, que justiça é essa? A justiça de cumprir os mandamentos e os ritos, vão ser alcançados. Para o judeu israelita, isso era impensável. Alguém que não foi criado como eles, que não cumpriu o rito como ele, ter a mesma salvação. Ou seja, é o mesmo, sabe, o mesmo prêmio? Para eles, ele fala assim, não tem como. Eu guardei, eu nunca comi o que eles comem, eu nunca me vesti como eles se vestiram. Como é que eu e ele temos a mesma salvação se eu me resguardei mais, se eu renunciei mais, se para mim foi mais sacrificado? Então, Paulo, ele dá essa notícia para os judeus, fala assim, olha, para mim é muito pesado eu falar isso para vocês. Porque você imagine, irmão, você aí morou praticamente dentro da igreja a vida inteira. Aí vem uma pessoa que aceitou Jesus ontem. A pessoa passou a vida todinha, sabe, fazendo tudo que não devia e tudo. Aí vem Jesus e fala assim, então, você que ficou a vida inteira na igreja, se guardou e fez tudo isso, você tem o mesmo direito de salvação do que essa pessoa. Então, o religioso, que o judeu israelita, ele era um religioso, eles não aceitavam isso. Ele falou assim, não, a gente tem que ter algo porque a gente, sabe, nós somos os descendentes de Abraão, eles não são, somos nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. Então, assim, esse capítulo 9, nós vamos usar esta visão. Nós vamos falar quem é salvo, quem não é, se o Senhor não salva todo, porque Paulo já vem respondendo essa pergunta. Porque qual era a pergunta? Se Jesus veio para os judeus, o certo era todos os judeus serem salvos. Porque Jesus, ele veio para os judeus, ele pregou no meio dos judeus, né? Ele morreu no meio ali de Israel e tudo. Então, não era certo todos serem salvos, então era isso que eles estavam questionando. Falaram, olha, Jesus veio para nós, o Messias foi prometido para a nação de Israel, para o povo de Israel. Você vê ali naquela passagem da mulher cananeia, que Jesus fala, olha, primeiro eu tenho que dar alimento para os filhos, né? Depois para os cachorrinhos. Tem gente que acha que Jesus está chamando ela de cachorrinho. Não é. Jesus está fazendo uma exemplificação no sentido assim, olha, eu vim primeiro para os judeus, né? Eu tenho que entregar o pão para os judeus primeiro. Então a salvação veio para eles primeiro. Só que a maioria esmagadora não aceitaram Jesus como Messias. Então, é isso que Paulo está explicando. Paulo está explicando assim, olha, quando ele veio, a maioria esmagadora não aceitou. Isso não quer dizer que porque eles não aceitaram, que Jesus deixou de ser Messias e que Jesus não deu oportunidade para outro. E nem faz com que o judeu que crê em Jesus seja mais crente do que todo mundo, né? Eu tenho uma cadeira no céu, né? Na fileira da frente, porque eu sou judeu, eu criei. Então, assim, você que é gentil, você tem que sentar lá atrás, porque eu cheguei primeiro. Então, Paulo vem falar assim, olha, se eu pudesse, para vocês terem um entendimento do que era graça, se eu pudesse, eu abria a mão da minha salvação para que todos os israelitas fossem salvos. Mas não é isso que vai acontecer. Então, assim, irmão, lembrando que os israelitas são religiosos. Então, Paulo está falando assim, olha, eu sei que vocês passaram a vida de vocês todinha cumprindo rito, cumprindo religião, mas isso não quer dizer que vocês serão salvos. Isso é uma bomba. Paulo está soltando uma bomba, irmão, porque você imagina, você faz tudo certinho, você cumpre tudo corretozinho, e aí vem Paulo falando dessa soberania de Deus. E qual é a soberania de Deus? Que Deus salva quem quer. Olha que maravilhoso é isso. Não é, ele não está te salvando, não é porque você fez sacrifício, ele não está te salvando, não é porque você deixou de beber isso, ou que você não come isso, porque você não veste isso, porque você não faz isso. Ele salva você porque você crê no Filho dele. Mas o ato de salvar veio da parte de Deus. É uma escolha de Deus te salvar. Não é um mérito nosso. Ou seja, não é aquela coisa assim, eu estudei, entendeu? Então é obrigado a me dar meu certificado de salvo, porque eu faço tudo isso. Então, isso era muito contramão do que a religião ensina. E até hoje é desse jeito, irmão. Quando você vê o que é a salvação, o que é a soberania de Deus, é muito contramão, irmão, ao ensino religioso. Por quê? Porque tudo que a religião te ensina, ela diz assim, você busca e você recebe. Ou seja, você está sendo salvo porque você buscou, você teve um mérito seu. E, na verdade, isso foi uma escolha de Deus. Vem a soberania de Deus. Deus quis salvar você, entendeu? E você creu em Jesus, você recebeu essa graça. Como? Crendo em Jesus. Ele te deu um presente e você creu em Jesus e recebeu. Mas é um mérito dele. Foi ele que quis te salvar. Não bastava eu querer, se ele não quisesse. Então, esse entendimento para um religioso, naquela época, irmão, era uma bomba o que Paulo estava falando. Como é nos dias de hoje. Você imagine você chegar para uma pessoa e falar assim, então, Deus, nós tivemos ontem no culto, que a pregadora falou isso, Deus ama e você não ama.
né? Deus, ele resgata quem você acha que Deus não deveria resgatar. E isso é muito de religioso, né? O religioso, irmão, o defeito dele é o julgamento. Ele, se pudesse, ele é seu porteiro do céu. Você entra, você não entra. Você vai, você não vai. E aí não é nosso papel esse. Então, você descobrir biblicamente que isso é uma soberania de Deus, não é mérito humano, não é compra humana, não é comportamento humano, é simplesmente graça de Deus para um povo que passou a vida inteira se acostumando com liturgias e rituais e mandamentos para serem aceitos por Deus, era um ensino muito difícil que Paulo está. Por isso que ele fala, eu sinto na minha alma isso, porque ele sabia que o que ele estava ensinando era muito pesado para ser aceito. Então, hoje nós estamos aí no dia do pastor, contra os ensinos, eles são difíceis, irmão, para você. Você sabe que tem ensinos que, para a igreja entender, para a igreja compreender, para a igreja aceitar, você sabe quão dolorido é, porque isso quebra esse costume. E aí vem Paulo e fala assim, olha, se eu pudesse, eu daria a salvação do jeito que vocês querem, mas não provém de mim. É uma soberania que só vem da parte de Deus. E é interessante, irmãos, porque aí vamos destacar, né? Vou destacar um ponto muito importante para você entender. Você que é convertido principalmente, você que está estudando a Bíblia e é a primeira vez que vai junto com a gente estudar a Bíblia por completo, Paulo, ele é um dos principais naquela época, irmãos, que ele tinha essa religiosidade. Ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos, ele conhecia toda a lei, ele conhecia toda a palavra. Até então, ele fazia esse papel de julgamento. Então, naquela época, era uma época que você tinha autonomia de julgar uma pessoa e condenar essa pessoa à morte, né? As pessoas que tinham essa função, tinham esse poder de levar principalmente Roma, que na época era o império, era o imperador, ele colocava leis para ele ser adorado, ele colocava regras que levavam à morte. Então, Paulo, ele vem, e eu acho isso interessante, porque quando ele se converte, ele passa muito tempo sendo julgado, né? Deus até leva ele mais de 10 anos estudar e aguardar ali, parece que Deus bota ele para aguardar a poeira baixar, né? Por quê? Porque o julgamento humano, ele é muito forte, principalmente no início da conversão de Paulo, né? Quem é Paulo, que ontem estava ali matando, ontem estava julgando, ontem estava falando que não podia, que não merecia, e aí agora ele se converte e ele está falando do amor de Cristo. E aí é muito bonito isso, por quê? Porque ele vai falar com propriedade. Ele que antes não gostava, ele que antes não aceitava, aí ele recebe, porque Jesus ele vem e fala que essa cadeira de julgamento, de quem vai entrar, quem não vai entrar, é dada a só um. Somente Jesus vai sentar nessa cadeira e vai julgar a humanidade. E aí Paulo ele vem reconhecer e pregar a soberania de Jesus no julgamento. Ele vem pregar para aqueles que se achavam merecedores, que talvez eles não sejam merecedores assim. Por quê? Porque somente Jesus salva. E que era preciso da graça, era preciso da fé para que eles pudessem entrar aí nos céus. E ele vem pregar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante, como a pregadora falou ontem no culto que a gente foi, né? Deus, ele não ama só quem eu quero que ele ame. Ele não ama só quem eu amo. Ele ama quem eu odeio, quem eu acho que não merece, quem eu acho que não pode. Por quê? Porque a Bíblia, não é nós, a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro, quando nós não merecíamos. Então, não é quando eu fiz merecer. E como a Nara falou, isso era muito pesado na época para os judeus, no seu contexto histórico, mas ele também hoje é muito pesado. Nós temos aí um país cristão que tem muitos, né, pastores, pastoras, muitos cargos eclesiásticos, presbíteros, tem padres, tem várias pessoas que exercem um ministério aí eclesiástico. E aí você pensa, você chegar para um padre, você chegar para um pastor, você chegar para um presbítero, seja qual for o cargo eclesiástico, que está ali 30 anos exercendo uma função, e você falar para ele, você falar para mim, você falar para você assim, olha, você tem 30 anos de evangelho, mas isso não te salva. Então, isso é um choque pra gente. Por quê? Porque se eu não leio o Novo Testamento por completo, se eu não leio as novas regras, porque o Novo Testamento, irmãos, ele é uma nova aliança que Deus vai fazer com a humanidade do que Jesus vem trazer para nós. Lá no Antigo Testamento eram mais de 365 leis do que não podia fazer. É praticamente uma lei por dia do que não se pode fazer.
era apenas 200, se eu não me engano, 243, 240 alguma coisa do que podia se fazer. Então você tinha muitas leis do que podia e muitas leis quase o dobro do que não podia. Então você tinha muitas coisas para você fazer, guardar e subir, e uma oportunidade por ano você subia para fazer o holocausto, para dar o dízimo, para fazer as coisas, você dependia de um sacerdote, você andava uma distância muito enorme, e aí vem Jesus e fala, então, eu resumo tudo isso em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar um ao outro como a si mesmo, porque se você conseguir cumprir os 2, você já cumpre todos os outros. E crê em mim de graça, não é merecido, e você não vai fazer nada que vai pagar a tua salvação. E isso é chocante até nos dias de hoje, porque nós gostamos de merecer. Nós gostamos de postar lá no Instagram, no Facebook, olha, eu passei 21 dias, entendeu? Fazendo isso para merecer o corpo que eu tenho. Eu passei tanto tempo fazendo a estética para merecer o rosto que eu tenho. Eu fiz tantos anos de faculdade para merecer o cargo concursado que eu tenho. Então nós nos acostumamos, o mundo, né? Ele foi feito, principalmente o século 21, por merecimento. E aí você vem um evangelho que talvez até hoje não é muito pregado, e aí hoje fica esse alerta, né, para os pastores, para quem tem cargo eclesiástico, pregue sobre a graça, pregue sobre, sabe, o não merecimento. Por quê? Porque isso é contrário ao mundo. O mundo todo prega que tudo aquilo que você tem, você pagou para ter, o conhecimento que você tem, você pagou para ter, a faculdade que você tem, você pagou para ter, o casamento que você tem, você pagou o preço para ter. E aí vem o evangelho e fala, então, tudo isso que você pagou para ter, no evangelho, na salvação, é outra história. Você não consegue pagar a sua salvação, você não consegue merecer ser salvo. Ele é de graça. E aí ele continua dizendo assim, versículo 6, não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem, como está escrito, eu amei Jacó e odiei Esaú. E aí eu vou parar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E aí Paulo começa a sua explicação dizendo que quando o Senhor faz a promessa, ele fala assim, eu fiz a promessa a Abraão, né, dizendo acerca de Isaque, e quando eu fiz a promessa, o Senhor não esperou Isaque nascer. Ele já tinha feito a promessa. Ele falou assim, ao mesmo que aconteceu com Rebeca. Quando ele faz a promessa, ele já fala para ela, fala, olha, o menor, né, vai servir o maior. Ou seja, Deus já tinha falado que seriam 2 que estavam no ventre dela. Ou seja, os 2 sempre lutavam ali. Então, assim, o Senhor não esperou ele nascer, ele crescer, né, um vender a primogenitura pelo outro, vender... Irmão, Jacó não roubou não, tá? Ele vai dar porque o Jacó usurpou. Não tem nada usurpado. Foi negociado. Por isso que é bom quando a gente lê a Bíblia, ler mesmo assim, ele não roubou nada, o Esaú vendeu para ele comprou, né? Então assim, não tem nada roubado, usurpado não. E aí quando isso acontece, o Senhor não espera, não, ele já falou assim que ele seria o menor, seria o maior, ele seria o da promessa. Então, assim, o Senhor não esperou que eles nascessem para que fosse feito. Então, quando ele diz assim que nós somos descendentes da promessa, não da obra humana. Não da obra humana. Então, o Senhor não esperou. Essa é a eleição de Deus. Então, assim, nós entendemos que a eleição de Deus, quando ele salva alguém, ele não vai esperar você ter uma vida correta, eu vou ver como é que a Nayara vai se comportar, entendeu? Até, vamos dizer que a Nayara vai ter 80 anos, eu vou esperar a Nayara passar os 80 anos dela todinho, aí eu ver se eu mereço, eu salvo ela ou não. Não, Deus, ele já sabe como vai ser meu último dia de vida. Aí é isso que bagunça a nossa cabeça religiosa. Então, pastora, quer dizer que se eu sou eleita, né, Jesus, Deus me salvou, eu posso viver a vida como eu quero, porque eu já estou salva mesmo, né? Eu já estou salva, né, creio que Jesus me salvou, eu vou viver a vida de qualquer jeito. Então, se você é salvo, você não tem esse pensamento.
Você não vai ter esse pensamento. Porque se você quer viver a mesma vida que você tinha, você está sendo salvo do quê? Se você vai estar com o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, do que você está sendo salvo? De quê, do que e para quê? Não faz sentido nós termos esse pensamento de que eu sou salvo, aí eu vou viver a vida do jeito que eu já estou salvo mesmo. Então você foi salvo de quê? De nada, porque se você está tendo o mesmo comportamento, o mesmo pensamento e a mesma atitude, do que você está sendo salvo? Você está sendo liberto do quê? Não faz sentido esse pensamento. Jesus, ele, quando ele nos libertou e ele nos salvou para as obras. Então é por isso que nós não somos salvos por causa da obra. A obra é resultado da nossa salvação. Então quando você está lá fazendo a obra do Senhor, não pensa, eu vou fazer a obra porque o Senhor, entendeu, vai me amar mais. Não, esse é o resultado da sua salvação. Esse é o resultado da sua salvação. Você vai fazer a obra. Então quem é salvo faz a obra por amor. Você que faz obra por ganância, você que faz obra porque eu vou fazer porque eu quero algo em troca, você já está recebendo seu galardão. Você já está recebendo o seu salário. Entendeu? Agora, os salvos em Cristo, eles fazem a obra como resultado da sua salvação. Quando você faz a obra do Senhor, ela é o resultado da sua salvação. Ela não é o motivo da sua salvação. Ela não é o motivo de eu estou fazendo a obra, então porque se eu não fizer, entendeu? Se eu não fizer, o Senhor vai tirar a salvação de mim. Não, você deixa a salvação, e aí cremos que a pessoa perde a salvação quando ela deixa de crer. Quando ela para de crer. Porque se o mérito de eu receber a salvação é eu crer, para de crer. Pastora, não tem como aqueles que crerem uma vez deixar de crer. O próprio Jesus falou que aquele que perseverar até o fim. Então tem aqueles que não vão até o fim. Tem gente que não vai chegar até o fim. Jesus falou, quando eu chegar, eu vou achar fé na terra? Sabe que porque uma coisa é ter fé agora, irmão. O negócio é o final. Quando você lê as 7 cartas das igrejas, você vê Jesus falar de fidelidade. Fosses fiel no pouco, fosses fiel até o final, fosses fiel até a tribulação, continue sendo fiel, continue se guardando. Jesus não está prometendo riqueza para nenhuma delas. Ele fala, se você, entendeu? Vou te prosperar, vou multiplicar seus membros, entendeu? Você vai crescer. Não, Jesus fala, eu quero que você seja fiel. É a única coisa que o Senhor pede para o salvo, que você seja fiel, na fidelidade. E essa fidelidade não é no seu cartão de dízimo, não. Todo mês eu estou lá, eu estou sendo fiel. Faz parte da fidelidade, ela não é a fidelidade. A fidelidade é você passar pela tribulação, você passar pela luta, você passar pelo dia mau, você passar pelas coisas ruins e você continuar crendo. Isso é fidelidade com o Senhor. É você não ver as coisas e você crer que elas possam acontecer. Isso é a fidelidade com o Senhor. Então, o sinal do salvo é as obras que ele faz e a fidelidade que ele tem. Então, eu posso ter uma carteirinha de igreja. Bárbara pode ter uma carteirinha de igreja. Isso não quer dizer sinal de fidelidade nem sinal de salvação. Nós mostramos a obra salva de Jesus é quando fizemos uma obra de salvo com fidelidade, com gratidão e com amor. Isso através do Espírito Santo que dá os frutos dele para nós. Então não tem como você que fala que é salvo em Cristo, você não quer viver uma vida com Cristo, você não quer ter comunhão com os que são dele, você não quer saber quem é o Espírito Santo, você não ama a palavra dele, você foi salvo de quê e para quê? Para que o Senhor iria te salvar? Para você continuar no mundo, para você continuar mentindo, para você continuar traindo, para você continuar sendo uma pessoa ruim? Não existe. A salvação, irmão, é uma transformação. Paulo chama de sepultamento. Ele fala, olha, você vai ser sepultado e vai nascer de novo. Como é que eu estou nascendo de novo com as mesmas coisas? Então, essa salvação, essa situação, para um judeu que só era acostumado assim, vai lá dar oferta e volta. Pecou? Dá oferta e volta. Né? Não precisa se arrepender, só dá oferta e volta. Só dá oferta e volta. Olha, que tempo maravilhoso era esse. Vai lá, dá a ovelhinha e volta, vai viver sua vida. Ano que vem, você vai lá de novo. E na verdade, quando nós vemos agora essa nova aliança, a graça que todo mundo fala, não, a graça, entendeu? Nós vivemos de qualquer jeito. Não é. Bom, irmão, era o tempo da lei. Você sabe que a lei, se eu fizesse alguma coisa com a Bárbara, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar uma oferta no templo. Eu não precisava pedir perdão para a Bárbara, não. Entendeu? Eu só chegava lá, ó, Senhor, eu fiz isso com a Bárbara, entendeu? Tá aqui a oferta do arrependimento e voltasse para a minha vida. Jesus falou, antes de você entregar a oferta aqui, quero o mandamento. Volta lá. Pede perdão para ela. Isso a lei não mandava. A lei não mandava. Ele falava assim, antes de você entregar a oferta aqui no altar, volta lá e pede perdão para ela. Volta, se ela fez algo contra você, porque o certo era ao contrário, para você ver que é a graça. Assim, aproveita que está no seu caminho.
vai lá, deixa a oferta no altar, vai lá e peça perdão. A lei não mandava fazer isso. A lei falava assim que o adultério tinha que ser pego, entendeu? No ato, com 3 testemunhas. Jesus falou assim, se tu olhar e desejar, acabou. A lei não falava isso. A lei falava assim que eu tinha que, eu só não precisava, por exemplo, assim, querer o que é do outro, não matar e não roubar. A Bíblia não falava que eu tinha que amar. Eu podia fazer tudo isso sem amar. Eu não precisava cobiçar, não precisava adulterar. Aí vem a graça e fala assim, então, além de você fazer isso tudo, você tem que amar. A lei não mandava amar ninguém, não. A lei só falava assim, não cobiça, não mata, não adultera, e fica tudo certo. Mas a lei não mandava amar ninguém, não. Jesus vem e fala assim, além de você amar, você tem que amar o seu inimigo. Então, assim, então a graça, irmão, não é essa festa que todo mundo acha de portão aberto, que todo mundo, nós estamos no tempo da graça, a gente pode fazer tudo. E não, é muito mais pesado. Você sabe por quê? Porque agora é espiritual e é profundo. Não é mais uma liturgia de corpo, é muito profundo. Então, o que Paulo está falando para os judeus é muito bombástico, irmão, porque eles estão acostumados com a liturgia, com a aparência. Aí vem Paulo e fala assim, então, a eleição de Deus é que quando ele escolheu Isaac, quando ele escolheu Jacó, eles nem nascidos eram. E eu acho lindo isso da parte de Deus, porque quando Deus escolheu Jacó, olha quem era Jacó, irmão. Jacó passou a perna, entendeu? Ficou com medo do irmão matar ele, tudo, todo cheio de defeito. E o Senhor já tinha escolhido ele. Por quê? Porque não era por mérito. Quando o Senhor escolhe eu e você, Ele já sabia quem era eu e você. Ele já sabia que nós éramos defeituosos, quais eram os nossos defeitos. Tem defeito ainda que você nem conhece que você tem, você vai conhecer lá na frente quando vir outras situações. O Senhor já sabia. A eleição de Deus mostra a soberania de Deus, mostra a perfeição de Deus e mostra o amor de Deus, porque Ele elegeu este povo, mesmo sabendo que esse povo é todo errado, mesmo sabendo que esse povo, se a misericórdia dele não presta para nada, e mesmo assim, Ele nos elegeu. E eu acho muito bonito, irmãos, essa questão da eleição de Deus, no quesito de, como nós estamos aqui falando, Deus, ele não espera que vai acontecer. Ele fala antes, ele já sabe antes, ele já promete antes. E interessante que ele fala para Abraão, eu te farei uma grande nação. Ele não fala para Abraão, Abraão, ó, você vai porque você vai ser uma grande nação. Não, ele fala, eu te farei. E interessante que para o Novo Testamento, ele traz o mesmo princípio, que ele fala, ó, através de mim, através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando vocês são batizados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te dar forças, é o Espírito Santo que vai te constranger, é com ele que você vai poder fazer as coisas, é com os frutos que você vai ter força, porque vai me dizer que eu e você, entendeu, consegue orar pelo nosso inimigo, consegue perdoar uma pessoa que te bateu e você virar outra face, bate aqui, entendeu? Que bater uma vez foi pouco, bate na segunda que eu tô, né, querendo, você continue brigando comigo, continue me fazendo mal, porque não é da nossa natureza isso. E aí o Espírito Santo, Deus, ele vai falar, olha, quando vocês são revestidos do Espírito Santo, como Abraão, ele teve essa promessa, ele falou, eu te farei. Jacó foi Deus que fez. Todos os homens, todas as mulheres de Deus, Jó, né, foi Deus que fez na vida de Jó. Então, ele traz esse mesmo princípio para o Novo Testamento. Ele fala, ó, quando vocês forem cheios do Espírito Santo. Os discípulos, irmãos, quando eles eram só discípulos, entendeu? Eles largaram Jesus, eles negaram, eles viraram as costas, Pedro queria, sabe, cortar a orelha, pegar a espada, eles queriam briga, mas quando o Espírito de Deus, ele desce ali no Pentecostes, aí eles são transformados, eles são feitos outros homens e outras mulheres de Deus. O que eu quero dizer isso com você? O conhecimento por si só, ele não faz da gente uma pessoa salva. Você estar na igreja, você conhecer a Bíblia, não faz de você uma pessoa salva. Mas você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo sendo derramado, que é a verdade sendo derramada sobre a sua vida, faz com que você faça coisas que você não faria. E aí, essa situação que talvez seria muito pesado para você, seria muito difícil para você, ela acaba sendo natural, ela acaba sendo mais fácil, ela acaba sendo, porque você está tão constrangido com Deus ter morrido por você na cruz, com a presença de Deus derramar sobre a sua vida, mesmo você não sendo nada, você vê os milagres de Deus, você vê um paralítico andando, você vê uma pessoa de câncer sendo curada, você vendo pessoas sendo salvas,
Você vendo pessoas que eram usuárias de droga e deixa de ser usuário de droga porque aceitou Jesus. Você vê pessoas que estavam destruindo o casamento, de repente ele reúne ali a família, ele pede perdão para a família e ele muda o comportamento dele. Quando você vê a ação do Espírito Santo, você fica tão constrangido, irmão, que você não consegue ser diferente. Você não consegue não fazer aquilo que Cristo está ensinando, aquilo que o Novo Testamento está pedindo. Por quê? Por causa da presença de Deus. Então, talvez se na sua vida, não, até hoje você fala assim, Bárbara, eu não consigo ser assim, eu não consigo perdoar quem eu odeio, eu não consigo liberar perdão para quem me fez muito mal, eu não consigo orar pelas pessoas que não estão aqui, que me falaram mal de mim, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a bebida. Talvez está faltando você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você tenha forças. Por quê? Porque, como eu disse, não foi Abraão que fez sozinho. Ele falou, eu te farei uma grande nação. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que ia conseguir, irmãos, com a força deles, entendeu? Largar lá o barco dos peixinhos e falar, agora a gente vai pregar o evangelho, entendeu? Que a gente vai salvar alguém. Não, irmão. Ele largou o barco, ele largou os peixinhos, ele largou tudo e foi pregar o evangelho. Porque o Senhor fez deles pescadores de homens. A presença de Deus constrangeu tanto eles, irmão, que aquele Pedro que queria arrancar a orelha, entendeu? Vai dar vida, vai morrer de forma cruel para poder dar a vida para aquelas pessoas que ele queria matar, entendeu? Então, é a presença do Senhor. Então, só fica difícil para aquele que não conheceu a presença de Deus. E aí eu vou continuar com você lendo aqui, versículo 14. O que diremos, então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés, versículo 15, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele endurece a quem quer. Chegamos nos versículos assim, principais, né, desse capítulo. Eu vou ler nessa tradução aqui o versículo 16, que diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou seja, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Ele usa o exemplo de Faraó, né, quando ele endurece o coração de Faraó, ele fala assim, então, ele quis endurecer o coração de Faraó. Essa passagem bíblica, irmão, ela é sensacional, porque assim, quando você vê ali Moisés, né, no livro de Êxodo, o Senhor, ele fala para Moisés, olha, eu vou tirar o meu povo, você vai lá falar com o Faraó, para Faraó deixar o meu povo ir, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Parece uma coisa muito contraditória. Como é que eu vou pedir algo para uma pessoa que o Senhor vai endurecer o coração dele? Só que esse endurecer fazia parte do plano de Deus, a Deus manifestar a presença dele. Então, assim, quando Deus endurece o coração, que o Senhor, ele tem misericórdia, mas ele também endurece o coração também. Então, assim, só que como Deus faz? É os critérios dele. Então, essa parte aqui é a parte que muitas das vezes o pessoal da teologia briga muito. Por quê? Porque eles querem saber por que Deus escolhe A e B. Então, o critério é de Deus. Só que só essa fala, não é suficiente. Eu quero saber o porquê. Então, não tem, é o critério. Por que ele quis salvar a Nayara? Por que ele quis a Bárbara? Não sei, tem gente melhor do que a gente, muito melhor do que a gente. Tem gente melhor, irmão, que fala melhor. E aí, não sei qual foi o critério para a misericórdia. Então, ele quis ter misericórdia de nós. Então, não é o desejo humano, falar assim, não, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então, é se o Senhor quiser, é se o Senhor desejar, é se o Senhor permitir. Então, assim, esse pensamento dessa soberania de Deus, às vezes não entra na nossa mente. Como a Bárbara falou, a mente da meritocracia, né? Eu tenho que merecer, eu fiz isso por onde, né? Eu fui um bom filho. Então, se eu sou um bom filho, eu mereço ter os bons presentes. Então, assim, só que isso não entra na nossa mente, irmão, que o Senhor, ele teve misericórdia de mim porque ele quis ter. Não tem uma explicação de que porque a Nayara é boazinha, ela foi criada na igreja, ela não dá trabalho, Bárbara é boazinha, mamãe de família, da esposa e tudo. Não foi nenhum desses critérios.
porque ele quis. E tem pessoas que o Senhor vai endurecer o coração, tem pessoas que o Senhor não vai ter misericórdia e não vai ter. E pronto, naquele grande dia, irmão, no dia do julgamento, é por isso que é ele que vai fazer o julgamento, porque os critérios são dele, nós teremos surpresas, porque tem pessoas, irmão, usadíssimas de Deus, e Deus não vai ter compaixão delas. O Senhor não vai ter. E tem pessoas que você pensa assim, o que está fazendo na fila, entendeu? E o Senhor vai ter misericórdia delas. O Senhor já faz isso hoje, irmão. Tem pessoas que Deus dá chance, dá chance, dá chance. Você fala assim, nossa, por que Deus dá tanta chance para a pessoa? Porque Ele quer dar. E tem pessoa que, na primeira oportunidade dele botar o pé para fora, entendeu? Passa a carreta toda em cima dele e tudo. Por quê? Porque Deus endureceu o coração. Por quê? Porque Ele quis. Pode parecer para nós, do meio religioso, não, eu entendo a soberania de Deus. Não, irmão, a gente não entende a soberania de Deus, não. Deus, ele dá a bênção para quem ele quer, Deus dá riqueza para quem ele quer, Deus, ele não abre porta se ele não quiser. E assim, nós não entendemos essa parte da parte de Deus. E não estou falando só da salvação, eu estou falando de tudo que é acerca de uma escolha da parte de Deus. Deus escolheu abençoar o fulano. Mas por que se ele não vem para a igreja? O porquê que... Vou contar aqui uma experiência assim rápida para os irmãos entenderem. Uma vez nós estávamos no monte, né? E aí as pessoas estavam dando 21 voltas no monte, né? Todo mundo a pé. Chegou um irmão de bicicleta. Aí o irmão deu as 21 voltas de bicicleta e os irmãos falando, olha que folgado, tá todo mundo de pé, tinha gente que estava descalço, né? Para o sacrifício ser maior. O irmão estava de bicicleta. Então assim, ele deu as voltas rapidinho. E aí chegou uma pessoa e Deus falou assim, olha, Deus ouviu a sua oração, ó. Deus te responde hoje. E ele desceu feliz. E a gente que estava a pé, irmãos, a gente não recebeu nada. Então, e por quê? Porque Deus quis abençoar ele, entendeu? Porque Deus quis. Então, assim, esse entendimento, eu lembro que nós descemos do monte todo mundo. Como é que pode? Cara folgado, entendeu? Veio de bicicleta e tudo, e Deus ainda falou com ele. Pois é, porque o critério de Deus, nós não sabemos o coração, o intento, a gente se acha merecedor porque está sacrificando mais, porque está fazendo mais, entendeu? Então, nós somos aqueles filhos mais velhos, né, irmão? Eu brinco que os religiosos são os filhos mais velhos, né? Que quando vê o pai não bate no caçula, não põe um caçula de castigo, né? Você já levou tanta surra, já botou tanto de castigo, aí vem o outro e faz a mesma coisa, não fica de castigo. Parece que tem uns que não é filho, que é neto de Deus, que ele faz o que faz, entendeu? Não apanha, você não fez a metade, já levou muito mais surra do que isso. Você fala assim, não é possível, não tá vendo mas é a soberania de Deus. Não tem do que entender. Então, para a salvação também é a mesma coisa. Então, para os judeus, olhar para os gentios que tiveram uma vida devassa, que tiveram uma vida sem justiça, creram no Senhor Jesus e receber do mesmo galardão, era impossível, irmão, para eles. Assim, não, vocês viveram uma vida, entendeu? Aí agora vocês vão chegar no nosso meio e quer participar da mesma mesa do que a gente, quer sentar nas mesmas cadeiras do que a gente. E aí Paulo vem e fala isso aí, a escolha de Deus. Deus escolheu ter misericórdia deles. Não é um mérito, uma escolha de vocês. Porque se fosse por mérito, irmão, se fosse por escolha, os judeus mereciam. Porque eles se entregavam mais. Então, quando ele olha para um gentio que teve uma vida muito devassa e tudo, uma vida cultural e tudo, e agora não tem mais, tá vindo para o Senhor, eles achavam assim, não, mas eu não tive essa vida. Sabe? Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Como é que agora eu tô participando da mesa de uma mesma pessoa? Aí vem Paulo e fala, então, o Senhor tem misericórdia de quem ele quer ter. Não é um esforço humano, você não recebeu uma medalhinha de bom comportamento. E isso parece ser muito batido que nós estamos falando, mas como isso serve para os nossos dias de hoje também? Né? Como nós vivemos a parábola do filho pródigo diariamente no nosso meio. A pessoa volta, entendeu? Depois de ter gastado tudo, depois de ter feito coisas horríveis, o pai recebeu, o pai é o dono da casa, entendeu? Ele recebeu, e eu que sou filho, acho que não, o Senhor não deveria fazer isso. Então eu tinha que me honrar e não ele. Mas nós esquecemos que ele é o dono da casa. E ele honra quem ele quiser. E isso, irmãos, eu acho magnífico que começa esse princípio, essa mudança de pensamento, ele começa a creio eu, mostrar a complexidade da sabedoria de Deus lá em Salomão, né? Nós estudamos juntos Provérbios, Eclesiastes. Se você não estudou, lá no YouTube tem, na Escola Bíblica Casa de Zadok tem capítulo por capítulo. E Salomão em Eclesiastes, quando ele chega ali no final da vida dele, da sabedoria, que ele começa a perceber, olha,
O sol nasce para o justo e para o injusto, entendeu? O rico e o pobre vai para o mesmo lugar. Então é tudo vaidade e tudo é passageiro. Se acabar tudo, entendeu? O que resta? E ele começa a ter um conflito ali com ele mesmo, porque ele começa a entender essa soberania da graça, irmãos. Ele começa a entender que nada do que está aqui nesse mundo vale se não for a presença de Deus. Então, eu costumo brincar, olha, vamos desenhar bem bonitinho para vocês. Por quê? Porque se a gente não consegue entender bem desenhado o que é a cruz, o que é a graça, o que é a fé, o que é imerecido, o que são obras, o que é dom, o que é o Espírito Santo, e a importância de cada uma dessas coisas, a gente torna a palavra, o conhecimento, numa prisão para a gente mesmo. Você fica aprisionado nas regras, na lei, no conhecimento, no merecimento. E aí, quando você fica enganado por tudo isso, a Bíblia vai falar que naquele grande dia muitos vão chegar enganados. Muitos vão chegar falando assim, olha, Deus, eu fiz, entendeu? Eu servi, eu falei do teu nome, eu preguei. Mas Jesus vai falar, olha, eu não te conheço. Eu não te conheço por quê? Porque ele estava enganado, ele estava cheio do conhecimento, mas ele não chegou a conhecer quem era Deus. Ele não chegou a conhecer quem era o Espírito Santo, ele não chegou a conhecer o que era graça. Ele ficou preso no conhecimento, ele ficou preso na lei, ele ficou preso no merecimento, e ele estava tentando pagar um preço. E você fica aprisionado nisso. Então, tome cuidado, se questione os seus filhos, questione o seu esposo, a sua esposa, se ele tem o conhecimento por conhecimento, ou se ele tem o conhecimento com a verdade do Espírito Santo, com a verdade de Cristo, com a verdade da graça imerecida, para que você não passe uma vida enganado, achando que você é, e perdido do caminho que é Cristo. E aí ele vai continuar aqui do versículo, vou ler junto com você, do 19 ao 29, ele vai falar sobre a ira e a misericórdia de Deus. Ele vai falar assim: tu dirás a mim então, porque ele ainda achou culpa, pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que formou? Por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pergunta. E se Deus, disposto a demonstrar sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaote não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. E aqui Paulo dá um exemplo de estudo bíblico, né, irmão? Ele usa passagens do Antigo Testamento, né, para os judeus, até porque os judeus reconheceriam, né, os gentios não saberiam quem é Oséias, quem é Isaías, não, mas os judeus estavam entendendo. Nessa época aqui já existia a Septuaginta, né, ali o Antigo Testamento já estava todo junto no grego, então já existia, né, e aí ele fala Oséias, não fala o versículo e capítulo, até porque nessa época os livros não eram divididos em versículo e capítulo, por isso que ele só fala assim, Oséias, Isaías, né. Aí eu anotei aqui as referências, para você que quiser que está anotando, as referências do Antigo Testamento que ele usa, né, deixa eu pegar aqui. Ele, por exemplo, ele usa Oséias, ele cita 2 versículos de Oséias, né? Ele usa Oséias capítulo 2, versículo 23 e Oséias 1, 10. Isaías, ele usa duas partes de Isaías, Isaías 10, 22 e 23
Isaías 1:9. Então, por que Paulo está usando o Antigo Testamento? Exatamente porque ele está falando para os judeus, e os judeus têm a lei, né, a escritura, né, que eles não chamavam de Bíblia nessa época, né, eles chamavam de escritura. Eles têm a escritura como um parâmetro de norte. Então, Paulo está falando, olha, desde o início da escritura já tem dizendo, por quê? Porque, como eu falei, os judeus, eles não aceitavam muito essa salvação dos gentios. E aí Paulo vem falando, olha, lá em Oséias já estava dizendo, né, que é o versículo 25, chamarei meu povo e quem não é meu povo, e chamarei a minha amada e quem não é a minha amada. Ou seja, quem era amada? Minha amada era o povo de Israel, né, que aqui Oséias está comparando Israel com uma noiva, né, com uma esposa. E ele fala, e também quem não é a minha esposa. Então, quem era a esposa? Eram os gentios. Então, desde o Antigo Testamento, já estava escrito que o Senhor chamaria aqueles que não eram do povo, né, judeu, que não era israelita, para serem salvos, ou seja, estava na escritura, estava lá, mas o povo, os israelitas, por causa da religiosidade, não conseguia enxergar. E aí é esse que mora o perigo aqui, irmão. Às vezes está escrito, está explicado, né, a palavra do Senhor está dizendo, mas a minha religiosidade não me deixa enxergar. Então, assim, Paulo vem com um ensino dizendo, olha, eu vou mostrar para você. Então você vê que ele fala dos versículos e aqui ele já não explica mais. É como se ele falasse assim, a própria palavra já está explicando, estava escrito lá, mas a nossa religiosidade muitas vezes não deixa a gente enxergar. E aí o versículo 29 diz assim, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, ele estava falando assim que a salvação viria dos descendentes. Se não fosse por causa dos descendentes, por causa do futuro de Israel, o povo estaria mais incrédulo do que Sodoma e Gomorra. Então ele está dizendo assim que o Senhor teve misericórdia, mesmo sabendo que aquele povo não era digno de misericórdia. Então, assim, estava escrito, irmão, nas escrituras, estava escrito lá, só que a religiosidade não deixava eles enxergarem aquilo ali. Então, assim, por isso que eles não compreendiam a lei. Nós vamos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, ele vai falar exatamente sobre a eleição, sobre como o Senhor salva alguém, como o Senhor é soberano na sua escolha e como não há injustiça na parte de Deus. Por que ele está dizendo assim? Por que será que seria Deus injusto? Por quê? Porque os judeus estavam achando isso uma injustiça. Sabe? É uma injustiça. Não, o Messias era só nosso. Por que ele está dizendo isso, irmão? Porque a promessa do Messias era entendida somente para Israel. Tanto é que quando Jesus ele veio, ele é reconhecido pelo sacerdote, ele tinha que ser reconhecido pelo profeta. Foi um profeta que veio reconhecê-lo, que foi João Batista. Então, assim, até então, era só em Jerusalém, era só em Israel, era só ali naquele espaço ali. Tanto é que o Senhor, ele não prega fora de Israel. O Senhor não vai para uma outra nação pregar. Né? Quem vai é os discípulos. Né? Essa foi uma função que ele deu para os discípulos. Vocês vão pregar em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Então quem vai é vocês. Mas por quê? Porque o ministério de Cristo era vir morrer e ressuscitar para que houvesse o perdão. A mensagem era a responsabilidade dos discípulos. Então, assim, quando os discípulos eles começaram a sair de Samaria, e eles só saíram, irmão, por causa da perseguição, porque eles não queriam sair de Jerusalém, né? Porque eles não queriam ir para outro. Tanto é que o grande apóstolo dessas igrejas é Paulo. Paulo é que sai dessa barreira geográfica, ele que entra na Ásia, ele que vai nesses lugares. Muito do que nós conhecemos como igreja, irmão, nós demos graças a Deus por Paulo. Por quê? Porque muito, por exemplo, Pedro mesmo, ele é o apóstolo de Jerusalém, ele quis ficar em Jerusalém, ele é o apóstolo dos judeus, e Paulo dos gentios. Então, Cristo, na sua sabedoria, teve os dois, teve o que quis ficar lá, tomando conta da igreja, dos judeus, mas como a promessa tinha que ser estendida, tinha que vir alguém para sair do meio dos judeus, e o Paulo foi sorteado, ele foi escolhido para ir, entendeu? Então, assim, quando ele vai, ele que recebe essas afrontas dos judeus, porque eles não se sentiam dignos de compartilhar dessa salvação. Primeiro porque o grego nunca esperou o Messias, os gregos nunca desejaram ter o Messias, o templo não foi para eles, porque tudo que remete a Cristo no Antigo Testamento foi para Jerusalém, foi para o povo de Israel. O Senhor nunca mandou desenhar templo, mandou fazer arca para grego, para ninguém. Então, na cabeça do judeu, não era digno também.
não poderia participar. Aí vem o Senhor e mostra na Bíblia, eu acho sensacional isso. O Senhor mostra e fala assim, eu já falava, vocês que não perceberam, vocês não queriam enxergar que eu ia falar também da minha noiva e de quem não era minha noiva, mas eu ia chamar eles também. E graças a Deus por isso, porque pela lei, eu e você não seríamos noiva do Senhor, mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou, para que nós fôssemos dignos de ser noiva do Senhor. E isso é fantástico, né, irmãos? Porque Deus ele faz uma promessa lá para Abraão, né? Ele começa, na verdade, ali por Noé, né? Porque quando o mundo todo acaba ali no dilúvio, resta Noé com os filhos dele, então acabou toda a descendência ali de Adão e Eva, resta Noé. E eu acho interessante, aí fica aqui um parênteses para quem tem chamado do Senhor, né? Muitas das vezes a gente vê uma pessoa receber uma promessa da parte do Senhor e a gente fica achando lindo, né, irmão? Olha que bênção, Deus prometeu, Deus falou comigo, Deus deu uma promessa, né? Vou pregar a palavra, vou viajar, vou virar missionária da casa do Senhor, a gente acha lindo. Até a gente lê as letras miúdas, entendeu? Então, assim, o povo de Israel, com todo respeito aí aos judeus que nos assistem, que nos ouvem, como todos os outros que nos acompanham, mas eles são a estrela de Davi, né, que recebe essa promessa lá da parte de Noé, vem a semente Abraão, Isaac, Jacó, meus patriarcas, vem todo o Antigo Testamento passando pelos juízes, né, pelos reis de Israel, e a gente acha lindo e fala, olha como é bom ser escolhido, entendeu? Mas eles foram guardados, irmão, justamente porque precisava fazer esse cumprimento da promessa de Deus. Então, todo o resto do mundo, ele seguiria normal, ele seguiria o contexto histórico, ali, as descobertas, né? O Egito, as pirâmides, a descoberta da aviação, dos navios, dos tesouros, os outros reis, todos teriam uma vida ali do jeito que queria viver. Mas Israel teria e seria guardado pela mão do Senhor, por quê? Porque precisava cumprir. E eu acho bonito isso que Paulo destaca, ele fala, olha, se não fosse a mão do Senhor, seríamos como Sodoma e Gomorra. Se não fosse Deus guardando a semente para que se cumprisse, nós sozinhos não conseguiríamos cumprir a promessa. Então, assim, é muito bom ser escolhido, né, irmão? Até você ler as letras miúdas. Porque se não for a misericórdia de Deus, você não vai ser o missionário que você tem que ser. Se não for a presença do Senhor, a mão do Senhor, ficamos piores que Sodoma e Gomorra. E aí Paulo vem esfregar isso na cara de todo mundo, entendeu? Olha, acho que vocês estão se esquecendo que os profetas falaram, Isaías, Oséias e todos os outros profetas, eles vão falar de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar de Jesus Cristo desde o início de Gênesis até Apocalipse, ele vai citar Cristo como o caminho, a promessa, a verdade, a salvação. E aí nós nada fizemos, né? Nós não merecemos ter sido escolhidos, porque não foi mérito nosso. É como se ele estivesse falando ali para os judeus, olha, vocês estão se achando demais, entendeu? Vocês estão se achando merecedores porque vocês guardaram a lei, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, se não fosse a misericórdia de Deus, vocês não teriam conseguido guardar, nós seríamos piores que Sodoma e Gomorra. E isso, irmãos, é muito para quem não estudou, vai lá estudar o que era Sodoma e o que era Gomorra para você ver. Então Paulo tem uma ousadia, eu acho isso uma ousadia, irmão, e só o Espírito Santo traz, porque se você em sã consciência, você não teria coragem de virar para pessoas que faziam holocausto, para pessoas que conhecedores da lei e falar, então, se não fosse o Senhor, você não conseguiria fazer tudo isso. E aí ele continua falando assim, o que diremos então, versículo 30, que os gentios que não seguiam a justiça, alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. E aí Paulo ele veio dar uma explicação maravilhosa, né, irmão? O versículo 30 fala, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não alcançou? Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse pelas obras. Ou seja, os gentios eles alcançaram a fé em Cristo, né, a salvação em Cristo, porque eles creram em Jesus. Né, eles colocaram a sua fé em Cristo.
Os judeus, muitas das vezes, eles buscavam, né, todos os ritos e tudo por causa da obra. Como eu falei, eles achavam que por causa que eles estavam agindo assim, eles eram dignos disso. Ou seja, eu não preciso crer, eu só preciso fazer. Eu não preciso crer, eu só preciso ir lá e ofertar. Eu não preciso crer, eu só preciso ir lá e dar o dízimo assim, 3 vezes ao ano participar da festa assim. Eu não preciso crer. Como muitos fizeram. Muitos judeus, né, continuaram fazendo as suas ofertas, as suas festas, e não creram no Senhor. E eles acham que não serão salvos porque continuavam fazendo aquelas obras. E aí vem os gentios e são alcançados pela justiça de Deus porque obtiveram o quê? Obtiveram a fé. Isso serve para mim e para você hoje, né? Você que é obreiro da casa do Senhor. Não basta fazer se você não crê. Né? Você faz, você aprende uma liturgia, você pode aprender a fazer, a como fazer, a como ter ali o espetáculo, a como você fazer toda a liturgia, todo o movimento. Mas se você não crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras que você deve crer, porque quando você crê, você vive para Ele, quando você crê, você vive por Ele, quando você crê, você faz por Ele, você abre mão por causa dEle, você vive para Ele. Então é um crer diferente, não, eu creio em Jesus, entendeu? Mas a sua vida não é dEle, seu casamento não é dEle, você não tem os seus filhos para Ele, né? Tem gente que fala, não, eu estou criando os filhos para o mundo. Não, então não é fé em Jesus, porque se você tiver fé em Jesus, você está criando seus filhos para Jesus. Porque os seus filhos são do Senhor. Então, tudo que envolve a sua vida é do Senhor Jesus. Então, não adianta nós aprendermos performance, nós aprendemos liturgias, se você não crê mais no seu coração. Né? E talvez hoje você que é pastor, que está aí nos acompanhando, você já está na frente da obra há muitos anos. E você nem lembra mais o que é crer. Sabe, você aprendeu por causa do tanto fazer, sabe, do tanto fazer. Os judeus faziam isso, de tanto eles fazerem, não fazia mais sentido, irmão. Já fazia pela obrigatoriedade do ensino, já não é mais porque fazia algum sentido, entendeu? Porque estava crendo, não, porque tinha que fazer, porque tinha que ser. Como a Bárbara falou, eram 365 não podem, né? Então assim, nós não fazemos, mas não fazia mais sentido, entendeu? Aí eu não fiz, entendeu? O que tinha para fazer eu fiz, então eu tenho um mérito nisso porque fiz ou porque não fiz. Aí vem o gentio que não tinha nada desses 365 e creu no Senhor, e eles foram alcançados. Então, assim, você que está há muito tempo dentro da casa do Senhor, talvez você não parou mais para pensar, você ainda crê? Você está fazendo porque crê? Ou você está fazendo porque você aprendeu, já acostumou, já passou tanto tempo, está fazendo, né? Precisa ter uma performance, precisa ter um comportamento, precisa estar diante de pessoas, né, que dependem de você, de fé. Né? Você que é pastor, você sabe que tem pessoas que dependem de você para ter fé, para continuar a caminhada, mas e você? Você continua crendo? Você tem essa fé para continuar, porque quando chegar nos últimos dias, irmãos, nós vamos deixar de ser pastores, porque quando vier a tribulação, não será os nossos cargos, será o fato de sermos de Cristo, que seremos o anticristo. Todo o sistema do anticristo, ele vai atrás das pessoas, não é porque a pessoa é pastor, porque a pessoa não, é porque ele crê em Jesus. A Bíblia diz que ele é contrário a tudo que é culto para Deus. Então, assim, se você é um culto para Deus, aí quando é culto, a gente acha que ele vai vir e vai fechar as igrejas. Não, irmão, as igrejas vão ficar abertas, porque serão dele. Ele quer aquele culto, você, como Paulo falou, você é o culto racional. Então, todos aqueles que é culto para Deus, ele vai abominar, ele vai atrás. Então, não é uma carteira que ele quer. O inimigo não tem medo da sua credencial, ele não tem medo do seu anel, ele tem medo da sua fé no Senhor. É isso que é esta barreira. Por isso que quando ele foi tentar Jesus, ele falou assim, se você é o Filho de Deus. Ele sabia, irmão, que ele é, mas ele queria ver se Jesus tinha essa fé, porque essa é a barreira. Se Jesus falasse assim, então eu vou provar para você, ele falou, então ele não tem a fé. Porque se ele quer provar para mim, ele sabe que eu sei que ele é Filho de Deus. Porque os demônios, irmão, reconheciam Cristo. Quando Jesus chegava perto dos endemoniados, os endemoniados falavam, Filho do homem, que temos contigo, Filho do Altíssimo. Quem não sabia eram os sacerdotes, eles não sabiam, não, mas os demônios sabiam, irmão. Então até que eles falavam, Filho do Altíssimo, não temos nada contra você, não nos mande para aquele lugar que ainda não... Então assim, eles reconheciam. Então, irmão, quando nós chegamos num auge ministerial em que você não faz mais porque você crê, porque você acredita, mas é porque você tem que fazer porque é o seu dia da escala, reflita nisso aí, porque vai chegar um dia que isso não vai bastar.
Não vai bastar para minha salvação e para sua salvação tanto de culto. Você não vai chegar lá diante de Deus. Deus, olha o tanto de ceia que eu tomei. Olha, durante o ano, gabaritei o ano todinho, entendeu? Tomei todas as ceias, participei de todas as reuniões, fui em todas as reuniões de confissão, nunca faltei um culto, nem nada. Isso não é tabela de fidelidade. Porque você pode continuar fazendo isso sem crer. Como os judeus continuavam sacrificando, fazendo as suas ofertas, sem crer que Jesus era o Filho de Deus. Não se permita servir a Deus sabendo que você não crê mais. Que isso chegue para você como uma reflexão e como uma oportunidade de você voltar a crer que Jesus ele é o Filho de Deus. E eu quero encerrar esse raciocínio da live de hoje. Nós começamos, como nós falamos, 3 capítulos que vão ser sequência, né? Então, o capítulo de amanhã, o capítulo 10 e o 11 vai dar continuidade a esse raciocínio. Mas esse capítulo que ele inicia, ele dá uma chave muito importante para mim e para você. Ele puxa para mim, para você, principalmente para os judeus naquela época, mas para os dias de hoje, né, a aplicação disso, uma chave no crer, na fé em Cristo, na questão de você saber que Deus é justo, de você acreditar que Deus ele é justo, dele provar, dele citar coisas, dele falar de Jacó, dele falar de Israel, dele falar de Abraão, dele falar de Oséias, dele falar de Isaías. Ele está lembrando para mim e para você, olha, desde os princípios dos tempos, ele sempre falou a verdade, ele sempre prometeu e cumpriu, ele sempre foi justo. Ele não há injustiça em Deus, e ele vai falar isso muito claro em Jó, em Eclesiastes, em Provérbios, que nós já lemos, e é magnífico que Paulo ele vai destacar isso. Por quê? Porque quando o inimigo, irmãos, ele quer abater, né, principalmente quando ele quer regar essa semente do merecimento no meu coração e no seu, no orgulho meu e seu, de merecermos, de sermos alguém, de sermos reconhecidos como algo que faz para Deus, que merece, que é digno, né, de merecer algo em Deus, ele rega esse ponto. A gente brinca muito assim, existem pessoas que falam, e nós também já pensamos na nossa incredulidade um dia, assim, mas Deus não vai fazer isso comigo, entendeu? Deus não faria isso comigo, porque eu sou boa, entendeu? Sou maravilhosa, entendeu? Eu faço a obra, eu tomo ceia, eu me batizo. Não, Deus não vai fazer isso comigo. E aí, irmãos, Deus ele vem pra mim e pra você, e ele fala, então, eu faço como eu quero, eu salvo quem eu quero, entendeu? Eu dou dinheiro para quem eu quero, eu tiro também de quem eu quero, eu dou saúde para quem eu quero. Eu acho isso fantástico, irmãos, porque Paulo ele vai dizer nesse capítulo aqui, com o exemplo de Faraó, né? Ele vai falar, ó, é necessário que haja uma semente boa e uma semente ruim. É necessário que tenha pessoas ruins para que tenha as boas, porque como é que a gente vai saber a diferença, irmão? Como é que a gente vai saber a diferença? Eu acho que Paulo fala assim, existem os vasos de honra e os vasos de ira. É tudo vaso, mas não é a mesma coisa. Então, assim, é legal porque ele dá uma chave muito importante, ele vai falar isso. Ele vai falar, ó, para sabermos a diferença, vai ter os 2 vasos. Para sabermos a diferença, vai ter as 2 situações. Deus ele vai vir para o povo amado e para o não amado. Ele vai vir para o escolhido e para o não escolhido. Mas há nele justiça. Você tem que ter essa certeza. Você tem que ter essa fé. E para permanecermos, porque é muito fácil, irmão. Quando você levanta a mão ali e diz, ó, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você começa a ler esse evangelho, você começa no primeiro amor, você acha que você foi nação eleita, escolhida, entendeu? Porque você mereceu aquilo ali, porque você é muito amado. Aí quando você começa a descobrir, peraí, Deus faz do jeito que Ele quer, Ele não faz do jeito que eu quero, Ele salva quem Ele quer, Ele não salva quem eu quero, Ele ama quem eu odeio, Ele só não ama não só quem eu amo não. E aí você começa a amadurecer na fé e se você ficar preso ao Antigo Testamento, à lei, se você ficar preso ao merecimento, aí você deixa a fé esfriar, você começa a ver injustiça em Deus. Aí você se perde no caminho. Então Paulo vai dizer para mim e para você, olha, não há injustiça. Porque antes do princípio dos tempos, ele já sabia que Jacó ia ser escolhido e Esaú não.
Ele já sabia que Abraão precisava ser acompanhado da semente dele, porque senão nos tornaríamos como Sodoma e Gomorra. Mas aí ele vem com a misericórdia dele, com a graça dele, e ele acompanha, e ele cuida, e o povo tenta sair, ele traz de volta, e o povo troca o juiz, troca o rei, se perde, e vai preso no exílio, ele liberta. Mas tudo isso para que o Messias venha, porque não é o merecimento nosso. Por mais que os judeus tenham guardado a lei, por mais que eles tenham tentado fazer o melhor deles, eles ainda não conseguiram ser perfeitos. Precisou o Messias vir. E eu acho isso muito bonito, porque Paulo ele vai trazer a lei, ele vai trazer os exemplos que os judeus entendem, mas ele também vai trazer a solução. Ele vai trazer, lembre-se, é a graça, que é a fé, lembre-se que Deus ele é justo acima de todas as coisas. Então eu quero orar, finalizando essa live de hoje, como a Nayara falou. Talvez você deixou de crer e não percebeu. Ou talvez você ainda crê, mas você começou a achar que Deus é injusto. Você começou a achar que Ele não está te dando o ouro que você merece. Você não está ganhando o status que você merece, o nome, os aplausos que você merece. E aí vem Deus e fala bem assim, então, eu faço como eu quero. Em mim não há injustiça. Então que você possa lembrar que em Cristo não há injustiça. Ele fez tudo certo na hora certa. Ontem nós ouvimos isso. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa, no momento certo, e faz da maneira que Ele quer. Então, que você se lembre disso, que a sua fé seja renovada e que você confie na justiça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia e Teu cuidado. Pai, como a Tua palavra ela é maravilhosa, Senhor, porque ela nos ensina, ela nos mostra, Pai, as nossas feridas, as nossas dificuldades, meu Deus e meu Pai, as questões humanas que nós empacamos, que nós paramos, Pai. Nós achamos, meu Deus e meu Pai, que estamos fazendo algo para merecer. Nós começamos a perder a fé. Nós começamos, meu Deus, a ver injustiças. Nós começamos a duvidar, Pai. Mas aí a Tua palavra, ela vem e nos lembra que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de graça e que o Senhor está conosco. Pai, que aonde essa palavra chegar, Pai, para mim, para os meus irmãos, que nós precisamos, Pai, ser renovados pela Tua graça. Precisamos, Pai, ser renovados pela Tua presença. O conhecimento, Pai, sem a Tua verdade, sem o Espírito Santo, ele não é nada além de orgulho, Pai, além de meritocracia, além, meu Deus e meu Pai, de acharmos que estamos fazendo algo, Pai. Não há, Pai, desde o princípio do mundo, não há nada, Pai, que nós fizemos que vá fazer a gente merecer algo. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, Abraão não conseguiria ser quem ele foi. Pai, todos os profetas não conseguiriam ser quem eles foram. Eles foram quem foram pela Tua presença, Pai, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Assim como os discípulos, Pai, não conseguiram ser discípulos quando eram somente eles. Eles eram homens e mulheres cheios de erros, cheios de falhas, mas aí vem naquele Pentecostes, vem a Tua presença, é derramada sobre eles, e aí sim, Pai, o Senhor que é justo, perfeito, agradável, nos ajuda, Pai, a sermos bons, porque o Senhor é bom, a perdoar, porque o Senhor sabe perdoar, a amar, Pai, porque o Senhor é amor. Derrama sobre nós os Teus dons, o Teu Espírito Santo. Renova, Pai, meu Deus e meu Pai, aqueles que se esqueceram, Pai, do Teu Espírito. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que perderam a fé. Aquele que, porventura, meu Deus e meu Pai, deixou de acreditar em Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa renovar, que os Teus dons possam, meu Deus e meu Pai, renovar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso. Que o Senhor possa te guardar, te dar uma semana abençoada, que o Espírito Santo possa renovar as tuas forças e que você consiga durante essa semana ainda refletir sobre essa palavra, que o Espírito de Deus possa te lembrar, né, que é só através dele que a gente consegue fazer as coisas. Sem ele nós nada somos. Um abraço, até amanhã, se Deus permitir. Boa semana.